Calei a boca. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Liberte sua alma. Não, olha o que veio, minhas. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Em Citatus, o cavalo de Calígula podia comer um balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas, são aqueles que colecionam moedas, vive repleta de moedas que servem a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Bom, você faz a prece, Roseli? Faço sim. Senhor Jesus, queremos de início agradecer por podermos estar aqui reunidos novamente, para podermos adquirir um pouquinho mais de conhecimento junto com nossos queridos amigos. Agradecemos a todos que aqui estão conosco, encarnados e desencarnados, e com todo o amparo que nós temos dos nossos amigos espirituais para a realização desse estudo, desse trabalho, e que todos possam sair desse estudo melhores do que quando chegamos aqui. Muito obrigado, Senhor. Gratidão eterna por tudo que nós temos a condição de aprender. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigado, Rosângela. Amém. Roseli. O que vamos ler? Hoje é a Zanin. É eu? Ou é você? Eu. Acho que foi eu ontem. Ah, é? Vamos lá. Livro dos Espíritos, página 194. União da alma e do corpo. Pergunta 344. Isso. União da alma e do corpo. Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a ele se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz.
O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. (345) É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Temos, né, os abortos espontâneos, né? Pode ser um caso em que o espírito que ia reencarnar e ficou amedrontado com a reencarnação, que nós sabemos pela literatura espírita, que a reencarnação é um momento de grande turbação para o espírito, porque muitas vezes ele teme em falhar nas provas que se preparou longamente. É dito que a morte é a libertação, né? E a reencarnação seria o encarceramento, porque de um mundo espiritual em que grande parte de nós está numa situação até confortável, nós passamos, né, para o mundo da Terra, em que vamos sofrer no corpo as provas e expiações que necessitamos para o nosso adiantamento. Teremos também o esquecimento do passado. Então, é mais fácil esquecer dos compromissos assumidos quando estamos na Terra. Apesar de a vida, apesar dos bons amigos espirituais estarem sempre nos lembrando através da nossa consciência. 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Letra A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Não-lhes causa mais às vezes as imperfeições da matéria. Por exemplo, geralmente aqueles espíritos, né, quando encarnados, que se suicidam, geralmente eles se reencarnam, né, nas suas primeiras reencarnações, em corpos complicados, porque geralmente quando eles tiram a própria vida, né, por exemplo, né, um disparo na cabeça que vem aí a lesar o cérebro, né, nós sabemos que ao atentar contra o corpo, nós não lesamos só a matéria, o corpo físico, mas lesionamos o nosso perispírito. Então, a conta disso, às vezes é necessário que reencarnemos, né, em corpos deformados, corpos para o corpo suga, né, essa imperfeição do perispírito, para que o espírito reencarnante, numa próxima reencarnação, possa ter um corpo melhor. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua reencarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Também pode acontecer, né, de o espírito reencarnante, né, ter um grau de inimizade com os pais, né? E daí haver, por exemplo, o aborto espontâneo, ou até, né, o natimorto, né, um feto que nasceu sem vida,
para que faça com que os pais queiram aquele espírito como filho, né? Para que durante a vida do espírito reencarnante ele tenha mais condições de ser amado, de ser instruído. 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes. Mas, se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister necessário dar ao espírito tempo para que proceda a nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. 350. Uma vez unida ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Ou seja, né? Ele escolheu, mas depois se arrependeu. Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha, né? Porque, como tem o véu do esquecimento, o espírito, quando vai reencarnar, ele perde a consciência. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência, né? Então, como nós não lembramos que fizemos a escolha, né? Por isso que muita gente fala, né? Com grande impropriedade. Eu não pedi para nascer. Pediu sim, implorou para nascer. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, muitos dos nossos irmãos que recorrem ao suicídio, né, acham que a carga foi pesada demais. Não dizem não ter tido condições de suportar. Só que nós sabemos que a gente nunca tem, em verdade, uma carga mais pesada do que a gente possa suportar. Toda e qualquer reencarnação é planejada minuciosamente. E todos os espíritos que têm condições de compreender minimamente o que necessitam passar pela vida, o que acontece com eles? Eles participam dessas escolhas. E muitas vezes, quando nós estamos no mundo dos espíritos, né, como desencarnados, aguardando a nossa reencarnação, nós pedimos até provas superiores às nossas possibilidades. E daí vêm os mentores e limitam isso, né? Falam, não, eu quero vir, né, tetraplégico, cego, surdo, mudo, né, para pagar logo tudo que eu fiz de errado, né, para sentir na pele as expiações, o que eu fiz os outros sofrerem, né? Aí os mentores falam, não, você não vai precisar vir com uma grande enfermidade. Na verdade, nós temos uma coisa melhor para você fazer. Você vai vir como médium. Como médium você vai fazer o curso. Então, fazemos o curso na espiritualidade, nos candidatamos a esta vaga e daí renascemos com um corpo razoavelmente bom, funcional, às vezes, né, um ou outro defeito, né, para assegurar que a gente cumpra aquilo que a gente se propôs, mas vamos ter uma vida normal. Só que daí chega a certa idade, nós somos chamados à mediunidade. E daí, o que acontece? Nossa, apagou tudo. E daí, o que acontece? Nós não aguentamos. Ou melhor, nós nem queremos, né, a mediunidade. Poxa, mas que coisa chata.
porque a mediunidade nos obriga que a gente faça um compromisso, né, de servir ao próximo. E não só isso, é um compromisso também de renúncia a si mesmo, né? De renunciar a direitos, cumprir deveres, renunciar a vícios, né? Renunciar a comportamentos que não mais nos convêm. Então, na verdade, a mediunidade ela é endereçada a espíritos extremamente endividados. E esses dias, né, ontem eu estava lendo um livro, Sexo e Obsessão, do André Luiz. E lá diz assim, que ou a gente pode, né, geralmente, né, a maioria de nós tem grandes cargas, né, a resolver, né? Então a gente tem duas escolhas. Ou a gente pode ter doenças, né, degenerativas, né, como câncer, doenças autoimunes, ou a gente pode trabalhar no bem. E isso, para mim, veio de uma maneira muito clara. Tanto que eu sabia que, em torno dos 50 anos, como intuição, eu teria algum tipo de doença. Eu não sei bem precisar qual seria. E um desses dias, em janeiro agora, no primeiro sábado de janeiro, eu estava no centro espírita, lá, psicografando algumas cartas. Aí depois, quando eu entrei para tomar o passe, já me colocaram na maca. Que estranho. E tinha um médium lá que eu nunca tinha visto. Falei, pô, eu nunca vi esse médium aqui. Tá bom. E daí, né, o médico que incorporou esse médico falou, ó, te foi concedida uma oportunidade, né? A doença que você sabe que ia se manifestar agora, né, no seu, depois do seu aniversário de 51 anos. Falei, nossa, e vai ser tirada, né? Pelo seu trabalho, você conquistou essa possibilidade. Então, eu vejo assim que as coisas que eu faço, né, tá barato demais. Renunciar aos vícios que eu renunciei, deixar de assistir aquelas séries violentas que eu gostava, deixar de beber, dedicar uma boa parte do meu tempo livre, né, ao trabalho no bem, tentar me melhorar. Então, assim, tá barato demais, né? Eu podia tá sofrendo muito. E, graças a Deus, tive a oportunidade de pagar, né, todo, ressarcir, né, começar a ressarcir, não que eu já tenha ressarcido, muito provavelmente estou anos-luz disso, mas começar a ressarcir todo o mal que eu fiz com o trabalho no bem. E essa oportunidade é dada a todos nós. Todos nós, indistintamente, têm essa oportunidade. É só a gente se colocar à disposição, né, de Jesus, dos nossos amigos espirituais. Prosseguindo. 351. No intervalo que medeia entre a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Neste intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono.
À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, de volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, esse é o famoso véu do esquecimento, né? Que faz com que a gente se esqueça, né? De quem fomos, de quem magoamos, porque isso seria muito ruim, né? A gente reencontrar com o pai e mãe aquelas pessoas que a gente prejudicou, ou vice-versa, que nos prejudicaram, né? E veja que mesmo assim, muitas crianças já demonstram, né, certas resistências, né, certas prevenções aí com relação aos pais e vice-versa, né? Muitas vezes há até um ódio, né, que ele mesmo estando apagado da consciência um motivo, né? Esse ódio às vezes ele é tão forte, né? Que ele surge, né? E também do bem que fizemos, né? Porque imagina se nós auxiliamos muito uma determinada causa, uma determinada pessoa, né? E nós lembrássemos disso. Muito provavelmente nós estaríamos cobrando esses favores de volta, né? Então, por todas essas inconveniências, nós esquecemos. E a partir do momento que desencarnamos, vamos retomando essas lembranças até um departamento no plano espiritual que nós vai passar aí na nossa, como se fosse uma tela 3D, as principais ocorrências das nossas vidas. Vamos reviver tanto os momentos felizes, né, que tivemos boas escolhas, como os momentos péssimos, né, que fizemos escolhas desastrosas, né? E daí vamos reviver tudo isso comparando com as necessidades que tínhamos antes da reencarnação e o que deveríamos ter feito, né? Aí começa tudo de novo. Vamos querer ressarcir de uma vez todos os nossos equívocos, os nossos erros, pedindo uma vida difícil, miserável, complicada. E daí os mentores vêm novamente e falam: não, você vai viver numa situação mais ou menos, vai ter uns perrengues, umas dificuldades, mas você vai ter um corpo saudável. E novamente, possivelmente, vamos nos candidatar de novo à mediunidade para abreviarmos, né, esse, essa nossa necessidade de reforma íntima. 352. Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera, né? Então, né, um corpo novo, né, um cérebro novo, necessita todo de uma adaptação para por isso que temos a infância, né? E conforme nós vamos progredindo, né, ocupando planetas melhores, corpos mais desenvolvidos, a infância do espírito na carne, ela diminui. 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir, né? Então, o feto
ainda não, ele está se formando ainda, né? E a formação do feto, né, com o espírito, né, através do perispírito, é célula a célula. Por isso que um outro espírito não pode vir tomar o lugar daquele que vai reencarnar. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. 355. Há de fato, como indica a ciência, que as que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos. Ou seja, no caso, por exemplo, dos pais, né, muitas vezes eles não querem aquela criança, né? Aí eles têm um feto inviável. Aí na próxima faz com que eles queiram mais. E o espírito, às vezes, malbaratou, né, uma existência anterior pelo suicídio, né, e daí não consegue, aí faz com que o espírito queira mais viver. Né? São os mecanismos aí. 356. Entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive, ou seja, não tem um espírito designado para aquele corpo. Letra B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Alguma pergunta até aqui? Não, Fred. Não, eu só estou pensando aqui que na situação de, por exemplo, uma criança que estava em formação e acaba ou sendo abortada ou ter um aborto, né, ou por meios assim ilícitos, ou que seja um aborto espontâneo, que às vezes a mãe, né, que não desejava aquele feto acaba abortando, ela retorna ao plano espiritual, mas a situação desse retorno é diferente daquele espírito que viveu aqui e vamos dizer assim, que não cumpriu as provas, né? Porque às vezes se ele perdeu a vida por conta da mãe, é muito complexo isso, né, Fred? Porque assim, às vezes ele foi abortado porque já fazia parte da prova, né, também, né, dele. O que eu quero pensar assim, o que eu estou pensando é como que é esse retorno do espírito para o plano espiritual, para que ele seja preparado novamente para o novo reencarne. É muita coisa que está passando aqui pela minha cabeça, sabe? É bem complexo isso, né? Que nem essa parte aí que você falou agora, que pode ter alguma criança, um feto que está sendo desenvolvido e nenhum espírito esteja designado a ele, é bem. Quer dizer, então é porque ele não vai nascer mesmo, né? Seria só para o caso da mãe gerar esse feto e depois acabar não nascendo, né? Quer dizer, que prova, né, para essa mãe que ela não sabe disso, né, que esse feto estava sendo gerado e não tinha condição nenhuma do nascimento, né, porque se não tem um espírito para ele nascer, para completar, né, esse nascimento, ele não vai ser um ser humano, né, como ele diz aí. É muita coisa que passou pela minha cabeça, desculpa, gente. Imagina, Roseli. Bom, essa parte última que você falou,
né, a mãe ter uma gestação e depois, né, nasce um natimorto, né, e não tinha nenhum espírito vinculado, né? Muito provavelmente é uma prova para essa mãe, né? Pode ser que ela já tenha feito abortos naquela existência ou em outras, né? E daí ela ela precisa passar por essa prova, por essa expiação, né? E com relação aos espíritos, né, que são abortados, né, que são expulsos da vida, muito frequentemente, né, eles chegam muito mal na espiritualidade, né, porque eles, eu não sei qual dos livros de André Luiz que eu li, né, eles clamam pela vida, né, desesperadamente, né, dizendo para aquela mãe mentalmente, não faça isso, eu quero nascer, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, né? E mesmo assim ela vai lá e faz isso, né? E daí fica vira um obsessor, né? Muitas vezes vira um obsessor daquela mãe, né? Agora, quando o espírito é mais elevado, ele perdoa e segue em frente, né? Mas é sempre algo muito complicado, né? Muitas vezes formam assim obsessões intensas, né? Por conta disso, né? Por isso que, né? O aborto, né? Ele deve ser combatido sempre, né? E não deve ser facilitado, né? Quer fazer mais algum comentário? Não, não, obrigada. Fred, não tem som. Desculpe. 357. Que consequência tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada em que ele terá de recomeçar. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se está formando. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira criança para salvar a segunda mãe? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se que já existe. Então, nesse caso de perigo de vida, os espíritos nos dizem que é possível o aborto sem ser um crime contra Deus. 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo, vede o cumprimento da vontade de Deus. Não tratais, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, uma vez que se não completaram, é que assim o quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar esses desígnios. Bom, vamos passar então para as vibrações. Vamos procurar nos ligar a Jesus,
agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele, e aqui ele está, pelos nossos amigos espirituais que estão ao nosso redor, e aqueles outros que foram aqui trazidos para ouvir essas palavras tão necessárias a eles quanto a nós. Vamos pedir a Jesus, então, que abençoe, que ampare todos os nossos irmãos espirituais, desencarnados, que se encontram em sofrimento, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Esses irmãos sejam amparados. Vivemos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com as ideias suicidas. Que esses irmãos, quanto seus obsessores, que foram seus inimigos, possam ser amparados e convencidos a deixar os seus propósitos de vingança. E neste momento, que possamos vibrar por aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas sejam auxiliadas. E agora, que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo espiritual, moral e material que necessitamos, lembrando sempre que devemos pedir com sabedoria. E é prudente que peçamos sempre mais do que coisas, peçamos oportunidades de servir. E que a espiritualidade maior possa afastar de nós tudo que nos seja prejudicial e a todos aqueles que estão à nossa volta. Pois sabemos, segundo nos disse Paulo, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E para nós, nesta vida, nessa jornada, muitas vezes, ter acesso aos nossos desejos, às nossas aspirações, ainda que justas, poderia nos desencaminhar, pois nós sabemos que repetimos padrões, e muitos desses padrões repetimos há muitas encarnações. Então, peçamos à espiritualidade maior que faça a triagem do que é bom para nós e afastando de nós aquilo que não é bom. Vibremos também pelos nossos governantes, que todos esses homens e mulheres sejam intuídos pelo alto para restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade, bem como os indivíduos anônimos que fazem essa mesma caridade não são manchetes dos jornais. E peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para combater as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Quem gostaria de fazer a prece final? Rosinha? Sobrou, Rosinha. Pode fazer, Zaninha. Rosinha, sabe aquela que você faz da Caritas? É linda? Vou fazer então. Deus,
Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Obrigado, Boa noite. meninas. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe. Amém, Zaninha. Beijo.